E aí, tudo bem contigo? Eu pergunto isso, mas não é de maneira artificial não, tá bom? Eu pergunto isso porque eu realmente quero saber se tá tudo bem. E infelizmente eu não vou conseguir ouvir. Tá tudo bem, bem. Não vou conseguir ouvir. Não tá tudo bem, não. Não vou. Então o que eu posso fazer é dizer que se tá tudo bem, que legal. Espero que assim continue. E se não está tudo bem, tenha em mente que isso pode ser algo passageiro. Se não for passageiro, você pode tentar aprender a lidar com isso. Muitas vezes o que a gente vê como bem e mal, muitas vezes, é um valor que a gente atribui àquilo. Com isso não quero dizer que a gente tem que se habituar ao que é realmente, geralmente ruim, né? Não quero dizer que você deve se acomodar, se habituar, se sujeitar a situações ruins. Mas tem situações ruins que a gente não pode evitar e a gente aprende a lidar com elas. Quando não é uma fase, se for uma fase, isso vai passar. Se não for, a gente aprende a lidar com elas, sobretudo na vida adulta. Não é? Então, espero que esteja tudo bem. E se não tiver, fica essa mensagem. Dito isso, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa que eu já havia falado um pouquinho, mas não diretamente. Teve um vídeo que eu falei sobre a disciplina cinematográfica, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar ainda, mas que já faz um tempo que eu percebo isso, já faz um tempo que eu quero falar isso com alguém. Resolvi falar isso com umas poucas pessoas, mas não é porque são poucas que deixam de ser importantes, que venham a ter acesso a essa mensagem. Falei sobre a disciplina cinematográfica, que eu vou falar sobre a disciplina da realidade, que é aquela disciplina, que é aquela habilidade que a gente desenvolve para ter resultado em qualquer meta, em qualquer projeto. Não vou chamar de sonho, porque sonho você tem enquanto dorme, sonho você não tem enquanto você está desperto, sonho é uma divagação, sonho você apenas contempla, projeto, meta, você conquista, você ambiciona e conquista. Então, disciplina é aquilo que você deve ter para conseguir resultado em qualquer meta, em qualquer objetivo, em qualquer projeto da sua vida. E aqui eu não vou falar sobre a disciplina cinematográfica, até porque eu já falei sobre isso. Aqui eu vou falar sobre a disciplina, como eu já disse, a disciplina real. Foi a disciplina que eu tive que desenvolver, assim como qualquer pessoa que venha ter disciplina tem que desenvolver. E aqui, quando eu falo disciplina repetidas vezes, eu tenho certeza que vem à cabeça de quem ouve essa mensagem, de quem recebe essa mensagem, vem a disciplina cinematográfica, porque essa é a disciplina que quase todo mundo tem na cabeça quando escuta o significante disciplina. É o significado que a gente atribui ao significante disciplina. E essa disciplina cinematográfica, gente, não existe. O que existe é a disciplina da realidade. E é sobre isso que eu vou falar. Pois bem, a disciplina da realidade, para eu poder falar sobre ela, eu quero falar com vocês primeiro sobre aquele quadro de horários que a gente tem geralmente no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio. Geralmente a gente tem em cursinhos, que é aquele quadro de horários com 9 horas, disciplina tal, matemática, 10 horas, disciplina tal, física, 11 horas, recreio, intervalo, 12 horas, português e literatura, inglês, espanhol. Dentro da matemática de 10 horas, falar sobre polinômios, falar sobre funções, falar sobre conjuntos, falar sobre álgebra, geometria. Você consegue perceber que essas matérias estão sempre agendadas para um determinado conteúdo em um determinado tempo. Perceba que essas matérias dedicadas para um determinado espaço e desde o Big Bang a um determinado tempo, essas matérias estão organizadas e se chamam também de disciplinas. Não é à toa que essas disciplinas são chamadas de disciplinas.
disciplinas. E muito diferente do que ocorre quando a pessoa vai lá planejar 10 horas de matemática dentro da matemática, falar sobre funções. Diferente do que ocorre na imaginação, na idealização do que vai ser exposto nesse espaço e nesse tempo sobre matemática, o que ocorre muitas vezes é que a aula termina antes do horário, a aula termina depois do horário, aquilo que foi previsto ser dado foi dado por completo e já se começou, já se antecipou outra coisa que ia ser dada em outro horário, em outra disciplina. Muitas vezes atrasou, não deu para dar tudo que estava sendo planejado ser dado naquela disciplina. Percebe que aí a gente já tem traços do que seria a disciplina real. E a disciplina real, não somente no sentido da estruturação dela, sendo compatível e incompatível com aquele tempo, com aquela atividade que a gente planejou para fazer naquele tempo e naquele espaço. Mas disciplina também no sentido da dedicação da gente a aquela matéria. Sendo mais claro, disciplina, pessoal, você aí que me recebe, que me dá esse privilégio de receber essa mensagem, você tem que entender que disciplina não é essa disciplina que certamente vem na maior parte das vezes na nossa cabeça quando a gente ouve a palavra, a expressão disciplina, quando a gente ouve o significante disciplina, muitas vezes é o significado que vem ao significante disciplina, não é esse. Não deve ser esse, aliás. Não é o que condiz com a realidade. O significado que deve vir à sua cabeça de disciplina é um significado de você se dedicar para algo em determinado tempo. E essa dedicação para algo em determinado tempo deve ser zelada. E é daí que vem a expressão disciplina. Se você, por exemplo, se dedica... Um momento. Voltei. Se disciplina a ler O Pequeno Príncipe das 9 horas da manhã. Nossa, muito cedo, né? Pois bem, eu vou pegar aqui e você lê O Pequeno Príncipe das 8 horas da tarde da noite, às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, você se compromete a ler. Vou ler O Pequeno Príncipe das 8 horas da noite, às 9 horas da noite. Vou ler. E vou ler aí 20 páginas do Pequeno Príncipe. Não estou dizendo que é o ideal, que é o certo, que é o errado. Estou pegando um exemplo qualquer. Vou ler 20 páginas do Pequeno Príncipe das 8 às 9 horas da noite. O que seria disciplina? Seria quando chegasse 8 horas da noite, você pegar o livro, o Pequeno Príncipe, e ler as 20 páginas até as 9 horas da noite. Disciplina, então, é você fazer algo em um determinado espaço de tempo. É até redundante eu falar em determinado espaço de tempo, porque o tempo ele passa mesmo sem a gente querer. O tempo não espera a gente. O tempo ele vai chegar. É como se fosse um veículo que passe pela gente, um cavalo que passa pela gente e a gente tem que montar nele. Com ele em movimento. Ele não vai parar para a gente montar. Ele vai passar e a gente tem que montar nele. E disciplina nesse exemplo seria eu sentar para ler O Pequeno Príncipe das 8 às 9 horas da noite. Estou me disciplinando a ler O Pequeno Príncipe das 8 às 9 horas da noite. Gente, deixa eu fazer um parênteses. Eu vou sempre tentar ser um pouco repetitivo, porque a minha função aqui é tentar fazer a mensagem se tornar clara. E com muitas vezes o que eu passo aqui é algo que é reflexivo, não é o senso comum que a gente tem, eu tenho que repetir para que a mensagem se torne comum, assimilada à sua cabeça, para que você pegue a mensagem e consiga digerir ela apropriadamente na sua cabeça. Dito isso, feito esse parênteses, voltando à disciplina, disciplina, portanto, é isso. A gente se dedicar a fazer algo em um determinado espaço de tempo. Se eu não faço algo, esse algo que eu planejei, que eu disse que iria fazer em um determinado espaço de tempo, eu estou sendo indisciplinado. Consegue entender? Se eu faço, eu estou sendo disciplinado. Se eu não faço, eu estou sendo indisciplinado. Entendido isso, a gente consegue observar que muitas vezes a gente é disciplinado, a gente consegue começar a ler, por exemplo, O Pequeno Príncipe das 8 horas às 9 horas, só que a gente não consegue ler as 20 páginas que eu citei como exemplo. A gente vai ler, sei lá, 15 páginas.
Por quê? Porque a gente teve que buscar significado de algumas palavras, de algumas expressões que a gente não conhecia. Porque, apesar de eu ter como exemplo o rendimento de 20 páginas por hora, um exemplo, estou dizendo que isso aqui é o ideal, estou dizendo que é o correto, que é o que deve ser feito ou não feito. Um exemplo, se eu tenho o hábito de ler 20 páginas em 1 hora, em 60 minutos, 3 páginas por minuto, ou 3 minutos por página, não é porque eu tenho esse hábito que para tudo que eu for ler, para tudo que eu for me dedicar, eu vou conseguir fazer 20 páginas em 1 hora. Pode acontecer de eu fazer 30 páginas, pode acontecer de fazer 15, 10. Por quê? Porque eu tive que buscar o significado de alguns termos que eu não conhecia. Porque a leitura é mais densa, porque a leitura é mais fácil de ser assimilada, entende? Aí já entra um outro fator que está relacionado à nossa disciplina. Eu falo de Pequeno Príncipe aqui, mas poderia ser direito administrativo, aliás, poderia ser matemática, física, química, português, literatura, história, geografia, ou poderia ser direito administrativo, raciocínio lógico, direito constitucional, direito do trabalho, processo, filosofia do direito, sociologia do direito, economia, poderia ser qualquer coisa. Eu citei aqui Pequeno Príncipe, né? Pode acontecer da gente não conseguir fazer aquilo naquele espaço de tempo conforme a gente planejou. E isso se relaciona a outra coisa, que é o nosso concreto plano de disciplina. Quando a gente vai fazer aquele horário de escola, 10, matemática, 11, física, 12, química, recreio, quando a gente planeja isso, a gente faz de maneira a tentar prever a quantidade de tempo, a quantidade de espaço que a gente vai necessitar para exercer aquela disciplina. Mas muitas vezes acontece de o espaço e o tempo serem pequenos ou pequeno ou grande para aquela atividade. E está tudo bem isso acontecer. Está tudo bem. A gente não tem a capacidade de ter uma premonição. Contudo, se isso passa a acontecer repetidas vezes, você tem que analisar o que está acontecendo. E isso faz parte da disciplina real. Né? Na disciplina real, a gente tem que fazer essa autoanálise. Na disciplina cinematográfica, não. Muitas vezes, na disciplina cinematográfica, ele tem os cortes da suposta evolução do personagem e em segundos ele passa da derrota para a vitória. No mundo real, isso leva tempo, isso leva reanálises, isso leva um autoplanejamento, uma autodisciplina. Né? Você tem que ver, por exemplo, se o que você está demandando para você se não está sendo demais. Se você não está sendo generalista, por exemplo, para ler 20 páginas do Pequeno Príncipe em um momento. Pronto. Para ler 20 páginas do Pequeno Príncipe levaria 1 hora, eu dediquei 1 hora para fazer isso, mas pode acontecer de ser uma leitura mais tranquila, de fazer em 1 hora 25 páginas, fazer 30 páginas, 2 minutos por página, né? Mas eu posso estar sendo generalista a ponto de falar que por ter conseguido ler 20 páginas do Pequeno Príncipe em 1 hora, eu vou conseguir ler um livro mais abstrato, um pouco mais denso, sobre, por exemplo, os pré-socráticos, em 1 hora também, 20 páginas em 1 hora também. Mas por ser uma leitura densa, eu vou perceber que ao colocar essa disciplina em prática, ao ser disciplinado, eu vou perceber que pode acontecer de, na 1 hora, nos 60 minutos, eu ter conseguido ler apenas 10 páginas, apenas 15 páginas, e a princípio está tudo bem. No seu planejamento de disciplina, você apenas vai entender que você não pode ser generalista, são coisas diferentes. Uma coisa é você ler o Pequeno Príncipe, outra coisa é você ler os pré-socráticos, que é um pouquinho mais denso do que o Pequeno Príncipe. Você apenas vai pegar no seu quadro de disciplina, no seu cronograma, que vai estar lá dedicado cada trecho do seu tempo e do seu espaço para algo, você vai apenas adaptar. Para cada coisa vai ter uma determinada demanda. Então, você percebendo isso, percebendo que você não pode ser generalista, você apenas vai adaptar
cada coisa ao seu tempo, né? Sobre disciplina, você percebendo isso, você vai entender que ser disciplinado é você se dedicar determinado tempo e espaço para alguma coisa. E ser disciplinado não é algo natural, né? Não é tipo assim, você sentar na cadeira e eu vou fazer aquilo que eu disciplinei para fazer. Eu vou ser, portanto, disciplinado. Isso geralmente não acontece de maneira natural, não. É por isso que vem aquela ideia de esforço relacionado à ideia de disciplina, também relacionado à ideia de evolução, que é uma consequência da disciplina, né? Não é algo natural. O natural é você sentar na cadeira, se sentou na cadeira e não fazer nada, ficar divagando, ficar procrastinando, ficar fazendo qualquer outra coisa que não seja aquilo que você se disciplinou para fazer naquele tempo e naquele espaço. E aí vem o nome indisciplina mais uma vez. Então, você ser disciplinado não é algo natural. Você tem que associar a disciplina algum esforço. E quando a gente fala em esforço, a nossa cabeça já tenta fazer um bloqueio, já tenta criar situações, começa a dar importância demais a outras atividades para você exatamente ser indisciplinado, porque não é natural você ser disciplinado, sobretudo quando envolve estudo. Sobretudo quando envolve estudo para algo muito importante para você. E por ser algo muito importante, você tenta reservar uma expectativa de estar em um determinado humor, por exemplo, em uma determinada condição de temperatura e pressão, mas é perfeitinha para poder desempenhar aquela atividade que é tão importante para você, que vai render frutos tão importantes para você. Mas aí você deve entender que a disciplina é exatamente você fazer o que está disciplinado para você fazer. Se você não estiver fazendo, você está sendo indisciplinado. Simples. Se você fizer, você está sendo disciplinado. E não é porque você foi disciplinado ontem que você vai ser disciplinado hoje e amanhã. Você sempre tem que exercer essa vontade de estar sendo disciplinado. E aqui trazendo para os nossos estudos, por exemplo, se eu tivesse escrito aqui, sei lá, direito constitucional, você teria que se disciplinar a fazer isso todo dia. Tudo bem, você pode se planejar para não estudar direito constitucional todo dia, mas se você se planejasse todo dia para estudar direito constitucional, você, para ser disciplinado, você teria que se dedicar todo dia para estudar direito constitucional. Isso seria ser disciplinado. E tem as consequências de ser disciplinado, que é ter constância. Com disciplina você desenvolve constância. Constância é uma consequência da disciplina. E com a disciplina e a constância você desenvolve o resultado. Não é algo que você vai vir de maneira automática. Não é uma inércia que vem de maneira automática. Você tem que desenvolver isso da disciplina real, da disciplina da realidade. Eu tenho consciência também que todas as vezes que eu repeti a palavra disciplina para tentar fazer você botar na sua cabeça essa ideia de disciplina, eu tenho certeza que na maior parte das vezes o que vem na sua cabeça é a disciplina cinematográfica, porque é a disciplina mais fácil de você imaginar, é a mais fácil de você arrumar desculpas para não ser disciplinado, e é a que é mais propagada pela mídia, seja na forma de filmes, seja na forma de livros, seja na forma de notícias, seja na forma de reportagens, seja qualquer que seja o gênero da mídia. É o que é mais propagado, é a disciplina cinematográfica. Mas a disciplina que existe na vida real, a disciplina real é aquela dedicação que você faz de maneira não natural, mas se uma vez você fazendo, você vai ver que passa a ser mais natural naquele momento que você está fazendo. Você deixou de fazer, volta aquela sensação de você, daquela preguiça de você não fazer a atividade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Eu estou aqui me dedicando para fazer essa leitura sobre os pré-socráticos aqui das 15 horas às 16 horas. Nossa, que falta de vontade de ler os pré-socráticos a partir das 15 horas. Nossa, esse livro ele é até meio medianamente grossinho,
Nossa, eu tô sem humor para fazer isso. Tô sem humor, tô sem vontade. Né? Então, tem uns amigos me chamando aí para fazer as coisas. Meu Deus, tá passando agora o filme do Homem Besouro, né? A Besouro Azul, tá passando aí o filme do Besouro Azul. Nossa, eu acho que vou assistir o filme do Besouro Azul. Tá todo mundo comentando que é um filme bom. Dá uma preguiça de fazer isso aqui, eu vou mesmo fazer isso aqui. Se você. Desculpa pelo exemplo, gente. Você for pegar esse livro que você se comprometeu a fazer, a ler, você começar a ler, você enfrentar, passar dessa lombada de preguiça, ultrapassar ela e se comprometer a fazer o que você tinha se comprometido a fazer. Eu me comprometi a ler 20 páginas de peça prática, 15 horas. Eu tô com preguiça, mas mesmo assim eu vou fazer. Você pega aqui, abre e começa a ler. Você vai perceber que passa a ser natural. Mas o que vai acontecer em seguida, no dia seguinte, de novo, você tem que ler isso aqui às 15 horas, 20 páginas às 15 horas, você vai ver que vai ter de novo aquele bloqueio. Não, hoje eu não vou render, não. Hoje eu tô com preguiça mesmo, eu tenho que ajudar meu pai e minha mãe a lavar a louça ali. Eu acho que eu vou lavar a louça. Eu não tô muito afim de fazer isso, não. Eu vou lavar a louça. Eu vou dar um banho no cachorro, o cachorro ali tá sujo, o bichinho, me olha com a cara de coitado, oh meu Deus do céu, parece que tá pedindo pra banhar. Eu acho que vou banhar ele. Eu sei que ele vai se sujar de novo, mas aí já vira uma nova desculpa pra eu poder banhar ele de novo. Eu sei que vai vir essa procrastinação. Mas a disciplina seria você se comprometer. Quando você se compromete, isso repetidas vezes, você vai estar sendo disciplinado. Mas mesmo assim a disciplina não vai estar sendo algo natural, não vai vir a ser algo natural. Você sempre vai ter que se esforçar para começar a exercer aquela atividade que você se disciplinou para fazer. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas já deu 20 minutos de vídeo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se alguém interessar que eu fale de maneira mais concreta sobre disciplina, que foi mais um apanhado geral, eu dei uma volta para falar sobre a disciplina real, que é diferente da disciplina cinematográfica. Se alguém quiser que eu fale sobre a disciplina real, aplicando isso a um exemplo, por exemplo, o exemplo de estudar para um concurso, um exemplo mais detalhado, mostrando eu estudando para um concurso, por exemplo, basta me mandar uma mensagem, se manifestar comigo que eu faço isso, tá bom? Eu não quero ultrapassar 20 minutos de vídeo, não. Então eu vou ficar por aqui. Até mais. Tchau.